Processo do trabalho assusta os alunos, né? Tem que assustar mesmo, não é fácil, mas a gente vai tentar deixar um pouco mais tranquilo aí para vocês digerirem esse processo de trabalho. O material está aí, tem 39 páginas, é óbvio que nós não vamos ver todas elas, então vamos ao que interessa. Nós vamos estudar agora a organização da Justiça do Trabalho. Por curiosidade, saibam que a Justiça do Trabalho foi criada em 1934, mas ela só foi inserida como um ramo do Poder Judiciário em 1946. Isso já caiu em prova de concurso, na OAB eu nunca vi cair isso, né? Ela foi criada em 34, mas ela pertencia ao Poder Executivo. Vocês sabem, né? Nós temos Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. A Justiça do Trabalho, quando ela foi criada em 34, ela integrava o Poder Executivo, era um órgão do governo federal, do Poder Executivo. Só em 46, olha lá, ela passou a ser, fazer parte do Poder Judiciário e até hoje faz parte do Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser, não é mesmo? Só que, por exemplo, alguns resquícios nós temos ainda. No processo do trabalho, nós não falamos ação, como nós falamos no processo civil. Nós não falamos petição inicial, como nós falamos no processo civil. Nós falamos reclamação trabalhista, né? Por que reclamante, reclamado? Por quê? Porque lá naquela época que a Justiça do Trabalho integrava o Poder Executivo, as partes faziam uma reclamação perante o Poder Executivo. Não era um processo judicial, Suzana, era um processo administrativo. Então eu faço assim, igual por exemplo, você vai fazer uma reclamação no PROCON, uma reclamação no SEMAI, uma reclamação, não sei, era a mesma coisa no Poder Judiciário. Você ia fazer uma reclamação lá no órgão responsável, à época, né, que eu não sei qual é o nome, não me lembro. Então essas terminologias ficaram até hoje. Lembrando também, olha só, que entre 34 e 46 surgiu a CLT. A CLT ela é de 43, então entre 34 e 46 apareceu a CLT. E ela apareceu, Márcio, com as nomenclaturas da época que a Justiça do Trabalho pertencia ao Poder Executivo. Então por isso que nós temos essas questões aí. Muito bem, agora já vamos aos órgãos do Poder Judiciário. Nós temos ali, isso aí é estudo constitucional, talvez o Weber tenha falado isso para vocês, o Supremo com o CNJ, o STJ, aí vem o Tribunal Superior do Trabalho, né? Os tribunais e juízes do trabalho. Então, hoje está claro aqui que a Justiça do Trabalho faz parte do Poder Judiciário. Então, está o nosso Tribunal Superior do Trabalho aqui, então, os regionais estão os juízes do trabalho, beleza? Então, isso não nos interessa. O que nos interessa é isso aqui, ó. Órgão, para começar, né, claro. Órgãos da Justiça do Trabalho. Órgãos da Justiça do Trabalho. Isso está no artigo 111 da Constituição Federal. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Eu tenho, olha só, o Tribunal. Isso aqui vai acompanhar vocês. Para quem for fazer a segunda fase, vai acompanhar vocês até a véspera da prova. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e varas do trabalho. Então, esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. Desse jeito aqui, lembre sempre de observar de baixo para cima. Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Começando pelo Tribunal Superior do Trabalho, nós temos que o Tribunal Superior do Trabalho tem, veja só, o Tribunal Superior do Trabalho ali, ó, tem artigo 111A da Constituição Federal. Então eu tenho o artigo 111A da Constituição Federal de 88. Então esse é o artigo que você tem que ler. O Tribunal Superior do Trabalho tem 27 ministros, são ministros, escolhidos entre os brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, tem que saber, né? Pode cair em constitucional, pode cair em processo de trabalho. De notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeado pelo Presidente da República após a sabatina, né? Aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, qual é a informação relevante aqui? Quantos ministros tem o TST? 27 ministros. Qual a idade deles? 35 a 70 anos de idade. Essas são as informações que a gente tem que saber. Para decorar, Suzana, como é que a gente faz? TST.
Tribunal Superior do Trabalho, certo? TST, Tribunal Superior do Trabalho. 30 sem 3. 30 sem 3, 27. Você decorou, 30 sem 3 tem 27 ministros. Pode ser que caia na sua prova de constitucional. 1/5 desses ministros, né, são de advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo serviço. Então veja bem, esse é o chamado aqui, ó, inciso 1 do artigo 111, são chamados, é o chamado quinto constitucional, são aqueles que não são juízes de carreira, que são nomeados, tá, entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Então aí, desse 1/5, ou seja, dos 27, 1/5 vai de membros que não são juízes de carreira. E os outros? Os demais, olha lá, entre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira, indicado por quem? Pelo próprio Tribunal Superior. Então, os outros 4/5 saem aqui dos tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil, né? Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil inteiro, e aí quem indica é o próprio Tribunal Superior do Trabalho. É aquela história da lista sextupla que depois vira uma lista tríplice, escolhe um nome, né, que vai ser sabatinado pelo Senado Federal, tal qual o advogado ou o membro do Ministério Público do Trabalho. A lei disporá, ali no parágrafo 1º, sobre a competência do TST, graças a Deus, na OAB não cai o regimento interno do TST, então a gente não precisa saber exatamente a competência do TST, a gente estuda mais a competência do TST quando a gente fala de recurso de revista, de embargos no TST, mas esses estão na CLT, beleza, a gente vai dar uma olhada neles. A gente não vai saber qual é a competência do pleno, nem da seção de dissídios individuais, nem a gente não vai estudar nem a divisão interna do Tribunal Superior do Trabalho, porque ela não é cobrada nas provas de OAB. Então a gente fica só com isso, graças a Deus. Agora, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho duas coisas. Ó, quando ele diz assim, ó, parágrafo 2º, funcionarão junto ao tribunal, que são órgãos do tribunal, vão funcionar juntos do tribunal. A ENAMAT, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, entre outras, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Então veja, quando você vai fazer um concurso para juiz do trabalho, a ENAMAT é que faz todo o processo. Ela acompanha, nem que ela tenha que terceirizar, por exemplo, a primeira fase, quem faz é a FGV, por exemplo. Tá? Mas a ENAMAT, então, ela cuida dessa parte, tanto do ingresso dos cursos oficiais, olha lá, para o ingresso como promoção na carreira. Então existem cursos promovidos pela ENAMAT, eu mesmo faço, quando tem cursos que cabem a mim, eu faço curso, vocês também poderão fazer, porque existem cursos que são abertos ao público, então é uma escola. Qual que é, quando ele fala dentre outras funções, está dizendo que não são só essas, existem outras, mas basicamente, Suzana, é para o ingresso na magistratura e também para a promoção na carreira dos magistrados. Por exemplo, a ENAMAT não faz cursos para minha promoção enquanto oficial de justiça trabalhista. Por quê? Porque a escola atua na carreira dos magistrados e não dos servidores. Para mim, são outros critérios para promoção na carreira. Lembrando que os juízes são regidos pela Lei Orgânica da Magistratura, enquanto que os servidores federais são regidos pela Lei 8.112. 2. O Conselho funciona junto com o Tribunal Superior do Trabalho, o CSJT, não é o CNJ não, o CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Cabendo-lhe exercer na forma da lei, presta bastante atenção, porque aí vem uma pegadinha para você anotar daqui a pouco. O que o CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, faz? Ele faz a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. Então é um órgão que cuida da parte administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho.
de primeiro e segundo grau como um órgão central do sistema cuja decisão terá efeito vinculante. Então ela vai cuidar das finanças, vai cuidar da questão administrativa, vai cuidar da questão patrimonial, da questão orçamentária. Só que tem um detalhe, o CSJT, e é isso que vocês têm que anotar, presta atenção, o CSJT não tem função jurisdicional, não tem. O CSJT não julga processo de reclamante e de reclamado, ele não julga. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele cuida da gestão da justiça do trabalho. Eu vou dar um exemplo que cabe a mim, na minha prática. Então olha para mim aqui. Ó, nós oficiais de justiça, da trabalhista, né, no meu caso, nós recebemos uma verba que chama indenização de transporte. Essa verba é para custear as despesas que eu tenho para trabalhar com o meu próprio carro. Então eu gasto, né? Gasto pneu, combustível, enfim, tudo que eu gasto para trabalhar com o meu carro. Aí o governo, o tribunal, né, a Justiça do Trabalho me paga uma verba, que é chamada verba indenizatória, indenização de transporte. Ficou claro? O valor dessa verba e o reajuste dessa verba, Tainá, é fixado pelo CSJT. Pelo CSJT. Ele vai dizer, olha, tem orçamento, não tem orçamento, tem que fazer o reajuste, porque teve o quê? Teve inflação, isso precisa ser... Vocês entendem? Então veja, o que ela está cuidando ali? Da questão administrativa, porque é questão de trabalho dos servidores. Questão orçamentária, enfim, tá certo? Patrimônio. Imagina o seguinte, com esse negócio da pandemia, e muitos, olha só, e muitos... audiências sendo feitas de maneira online, não é? Alguns prédios físicos ficaram ociosos. Então o CSJT faz um estudo e fala, olha, existem prédios no Brasil inteiro que são ociosos e os tribunais estão pagando aluguel desses prédios. Está custando muito dinheiro, então nós vamos devolver. Isso é uma gestão patrimonial. Não precisa ter tanto prédio físico, melhor dizendo. Ficou claro? Muito bem. E também compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação, que é a reclamação para preservação da sua competência e garantia das suas autoridades. É uma reclamação que é feita diretamente lá, Suzana, no Tribunal Superior do Trabalho, quando juízes de vara ou desembargadores de tribunal estão decidindo contra as súmulas ou os precedentes do TST. Para você que está me assistindo e vai me assistir, e para vocês que estão no presencial, eu estou preparando os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, de verdade, eu falei isso já, parece mentira, mas é verdade, por assunto, né? Então hoje inclusive eu comecei a fazer os de adicionais. Na hora que eu terminar de adicionais eu já tenho os de estabilidade, de dano moral, de jornada, salvo engano, e aí vai faltar de remuneração e dos adicionais. A hora que eu tiver isso pronto, o Júlio fala, Júlio, e aí? O Júlio vai colocar esse material lá no canal do Telegram, que são os precedentes resumidinhos, mastigadinhos para vocês. Ficou claro? Então veja, como o tribunal tem um precedente repetitivo, os juízes têm que seguir. Se eles não seguem, cabe uma reclamação lá no Tribunal Superior do Trabalho para preservar o quê? A autoridade das suas decisões. Beleza? Então, aí nós já vimos o Tribunal Superior do Trabalho. Eu trago no material a divisão interna dele, mas como eu disse, graças a Deus, não cai isso na nossa prova. Já os Tribunais Regionais do Trabalho estão previstos no artigo 115 da Constituição Federal. 115, que fala: os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, no mínimo, quando possível, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados também pelo Presidente da República, entre brasileiros com mais de 30 e menos de 70. Então aqui eu já tenho uma pegadinha. Os tribunais estão no artigo 115 da Constituição Federal, e aí fala que vai ter no mínimo 7 juízes, que no caso são desembargadores, tá? Cuja idade, qual é a idade? 30 a 70 anos. Ao passo que para o TST nós estamos falando de
35, ó, 35 a 70 e aqui 30 a 70. Quando ele fala no mínimo 7 juízes, cada tribunal pode ter mais de 7, no mínimo 7. Aqui agora, o da 15ª região, teve uma lei que aprovou o aumento de desembargadores para 50 e poucos desembargadores do nosso tribunal, sem aumento de despesa. Então saiu de, parece que criaram mais 17 cargos de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho. Estou falando de cabeça, não tenho certeza, mas eu sei que foram criados vários cargos de desembargador. E aqui é a mesma coisa, ó, 1/5 entre advogados e membros do MP, com mais de 10 anos de atividade profissional, de efetivo exercício, e os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento. Atenção para aquela pegadinha lá, grifa, alternadamente. Então olha que interessante, ó. Desses 7, 1/5, no mínimo 7, 1/5 é do 5º constitucional entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, e os demais 4/5 vêm de juízes das varas do trabalho, que são promovidos. Nessa recente do Tribunal da 15ª Região, subiram vários juízes das varas do trabalho, que são promovidos por antiguidade, são juízes mais antigos, né, juízes titulares mais antigos, ou por merecimento, juízes que têm mais produtividade, que fizeram cursos e tal e coisa, alternadamente. Ou seja, se promoveu um por antiguidade, tem que promover o outro por merecimento e assim sucessivamente. Não pode promover só por antiguidade ou só por merecimento, tem sempre que fazer essa alternância. Beleza? Uma outra questão importante é que os tribunais regionais do trabalho, olha lá, podem colocar a justiça itinerante. O que é itinerante? É que anda, né? Que vai aonde o povo está, com a realização de audiência e demais funções na atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo de equipamentos públicos e comunitários. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Existem comunidades ribeirinhas em alguns locais do Brasil aí, que não têm acesso a cidades. Por exemplo, pensa lá em Belém, onde foi a COP30 aqui, não sei se vocês conhecem o Pará, a Coisa Marina conhece, né? O pai dela mora lá. Então existem cidades que elas são afastadas, comunidades que são afastadas da civilização de verdade. Então essas pessoas não conseguem acessar a justiça do trabalho. Tem muita gente que trabalha como empregado e tal e coisa. Aí quem entrar com ação não consegue. Então o que nesses locais costuma acontecer? A justiça itinerante, tem um barco, inclusive que a Justiça do Trabalho faz uma parceria, né? E esse barco vai nessas comunidades ribeirinhas com o juiz, com o oficial de justiça, com o servidor, tudo, para que as ações sejam promovidas, julgadas e feitas e tal. Então justiça itinerante é andar, a justiça que anda, a justiça que vai aonde o povo está. Entenderam isso? Muito bem. Só que detalhe aí, essa justiça itinerante, Júnior, sempre tem que ser nos limites da jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho. Veja, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é o nosso aqui, no interior do estado de São Paulo, a jurisdição dele é o interior do estado de São Paulo, todo o interior do estado de São Paulo, e algumas cidades de praia do litoral, como Ubatuba, Caraguatatuba, né? E as de Campinas para cá. Estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem, Sorocaba, então todo o interior ali. Eu não posso ter uma justiça itinerante do Tribunal Regional da 15ª Região que passe, que vai exercer jurisdição na área de um outro Tribunal Regional. Ficou claro isso? Então por isso que ele fala que é nos limites territoriais da jurisdição. Professor, eu vou precisar decorar qual é a jurisdição do TRT da 15ª Região? Não, nem do 15º, nem nenhum. Ele não vai caber, não vai cair na sua prova. No entanto, você tem que saber que a justiça itinerante ela é exercida no limite da jurisdição do tribunal. E também os tribunais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça, em todas as fases do processo. Primeiramente, eu gostaria de dizer aqui já, fazendo coro com o Júlio, professor de administrativo, que na minha modesta opinião, humilde opinião,
aqui não é certo falar descentralizadamente, o certo seria desconcentradamente. Por quê? Descentralização é diferente de desconcentração. Na descentralização a gente cria um órgão novo, na desconcentração você só separa, e aqui no caso, na minha opinião, é uma desconcentração. Mas não é isso que eu quero mencionar para vocês. O que eu quero mencionar para vocês é o seguinte, ó, imagina que aqui, ó, vou desenhar para que todos possam enxergar. Imagina que esse seja o interior de São Paulo. Aqui está Campinas, que é a sede do tribunal. Tribunal da 15ª. Você que está me assistindo do Brasil, estou falando bastante porque nós somos aqui do interior do estado, mas isso vale para você de onde você estiver aí me assistindo. E aqui está São José do Rio Preto, que é a cidade de onde a gente grava. Certo? Veja, todo mundo sabe que de Rio Preto para Campinas é longe pra caramba, não é? Então, antes dos meios tecnológicos, estou falando antes. Olha de quando é isso aqui, ó. Isso é de 2004. Nós temos 21 anos já. Isso aí foi uma novidade na época, mas nós já temos já 21 anos. A gente não pensava em audiência telepresencial, não pensava nada disso. Então, quando o advogado tinha que fazer uma sustentação oral, ele tinha que sair, e aqui eu estou falando de Rio Preto, não estou falando de Jales, que ainda é mais longe, Santa Fé do Sul, que ainda é mais longe. Ele tinha que pegar o carro, o ônibus, o avião, qualquer coisa, e ir lá em Campinas fazer a sustentação oral. Então, quando a Constituição pensou nisso, ela pensou no seguinte, falou, cara, será que não tem um lugar no meio do caminho que daria para montar uma câmara regional, que nada mais é que um braço do tribunal numa outra local. É o tribunal como se fosse uma filial do tribunal, vocês estão entendendo? Não posso falar filial porque o tribunal não tem filial, mas é como se fosse uma filial do tribunal num local, para que o seu advogado, ao invés de ir lá em Campinas, ele poderia fazer o quê? As suas sustentações orais. E outra, gente, a gente estava falando de tempo que não tinha nem PJE, que é o processo judicial eletrônico, você tinha que ir lá, muitas vezes protocolar, ir lá despachar com o desembargador, ir lá tentar uma liminar, né? Não tinha PJE. Hoje não, hoje você tem PJE, hoje você tem a audiência telepresencial, então hoje você faz sustentação oral da sua casa, do seu escritório, você não precisa ir lá. Se você quiser, você vai, você agenda, você marca, vai lá. Não tem problema, mas se você quiser, você faz na sessão virtual e sustenta oralmente aí do seu computador, do conforto do seu escritório. Então isso aqui meio que perdeu hoje, razão de ser. Perdeu. Estou falando, as varas físicas, muitas delas perderam razão de existir. Ficou claro? Mas está na Constituição e é bom você conhecer, pelo menos, se cair você já sabe. Como eu disse, nós temos 24 tribunais regionais de trabalho existentes no Brasil. Se você quiser saber um pouquinho mais, você vai abrir o seu artigo 674, esse aqui, ó, da CLT, para dar uma olhada, beleza? O único estado, curiosidade para você que está aqui comigo, que está me assistindo também, o único estado do Brasil, Márcio, que tem 2 TRTs é o estado de São Paulo. É o único, né? Não existe outro estado no Brasil que tenha 2 TRTs. O estado de São Paulo é o único, tá bem? Importante você saber isso. Uma outra coisa é que existem TRTs que abrangem mais de um estado. Aí existe. Então, a jurisdição do TRT abrange mais de um estado. Por quê? Porque o estado é menor, o volume processual é menor, então deu para um tribunal abranger mais de um estado. Como, por exemplo, Rondônia e Acre tem um tribunal só, Pará e Amapá tem um tribunal só, Distrito Federal e Tocantins tem um tribunal só. Ficou claro? Então é legal vocês conhecerem isso daí e depois dar uma estudadinha no material. Já as varas do trabalho são as antigas dessa sala, tudo novinho, ninguém é dessa época. São as antigas juntas de conciliação e julgamento. Hoje não existe mais, Rafa. Hoje são varas do trabalho e ponto. Só que eu vou contar uma história para vocês que outro dia contei lá na minha casa com meus filhos, estava contando um pouquinho da justiça do trabalho para eles. Era assim, olha para mim, não precisa anotar nada, só olha para a gente descontrair. Era assim, Tainá. A justiça do trabalho, a vara, ela tinha o nome de Junta de Conciliação e Julgamento. Também um pouco daquela história do Poder Executivo, da época que a justiça do trabalho fazia parte do Poder Executivo.
E aí, Tainá, você ia fazer audiência, eu advoguei nessa época, você vê como tô velho já, né? Você chegava, tinha o juiz-presidente, manja, juiz-presidente, milênio, não é isso? Esse era o único que prestava concurso, juiz-presidente. Aí, Rafa, do lado direito, se não me engano, tinha o juiz classista representante do empregado. E desse lado de cá, tinha o juiz classista representante do empregador, que não prestavam concurso. Eram indicações dos sindicatos, das federações e das confederações. Só que ganhava igual juiz. Igualzinho. E tinha o mesmo poder de votar que o juiz-presidente. Então era assim, ó, você ia fazer audiência, ficava os três ali, aí ficava o juiz, né? Aí ficava o advogado da parte, a parte, o advogado da outra parte, a parte. Então fica essa galera toda aí. Aí você ia fazer audiência, quando eles iam decidir, Márcio, os classistas votavam, por exemplo, hora extra para o Marlon. Marlon tem direito a hora extra? Um classista votava que sim, o outro classista votava que sim, 2 votos de 3, 2 votos eu tenho direito, correto? Agora se desse empate, Suzana, o juiz-presidente ia lá e desempatava. Era assim que funcionava. E se desse algum problema processual, Júnior, era o juiz-presidente que resolvia. Ele vai mandar prender a testemunha, de deixar juntar ou não um documento, desentranhá-lo, enfim. Essa era a atuação do juiz-presidente. Mas de votar, de decidir a questão da reclamação de direito trabalhista mesmo, eles faziam em 3. Se desse empate, o juiz-presidente decidia. Em 2004, aquele ano ali que vocês viram, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu coloquei no material. Em 2004, eles acabaram com a junta de conciliação e julgamento, Rafa, acabaram com esses cargos de juiz classista. Quem era juiz classista teve que se aposentar compulsoriamente, né? Para ficar apenas com o juiz titular, o juiz singular, como é hoje. Vocês já devem ter ido fazer uma audiência trabalhista na vida, pelo menos ver, né? Você chega lá, hoje na vara do trabalho é um juiz singular, que é o que prestou o concurso, que é o que está escrito lá. A lei criará varas da justiça do trabalho, que na verdade está escrito aqui, ó, no artigo 116, olha lá. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Isso não é de 2004, não, é de 1999. E aí o artigo 112, que também está no seu material, que está na tela aí, a lei criará varas da justiça, podendo nas comarcas não abrangidas por essa sua jurisdição atribuir ao juiz de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Ó, faz tempo que não cai isso. Eu até acho que não vai cair para vocês, mas vocês precisam entender o seguinte. Hoje, Débora, a maioria das cidades estão abrangidas por uma vara do trabalho. Vamos pegar lá a região que eu trabalho. Então eu tenho a cidade onde tem a vara do trabalho, que é José Bonifácio. E tem várias cidades ao redor, por exemplo, vai até Zacarias e tudo mais. E essas cidades, elas não têm vara. Mas elas estão abrangidas pela vara do trabalho José Bonifácio, igual Rio Preto. Potirendaba não tem vara, mas está abrangido por Rio Preto. Mirassol não tem vara, mas está abrangido por Rio Preto e assim sucessivamente. Ficou claro? Mas pensa comigo, Tainá, imagina uma cidadezinha lá, qualquer canto desse Brasilzão de meu Deus, que não tem vara do trabalho, Débora, e também não está abrangida pela jurisdição. Repito, na prática é muito difícil, porque praticamente as varas abrangem, né, essas cidades todas. Mas imagine que exista nesse Brasilzão uma cidadezinha perdida. Ela ficou sem vara e ficou sem abrangência por uma vara do trabalho. Quem que julga os processos trabalhistas dessa cidadezinha? Um juiz comum, um juiz de direito do TJ, do Tribunal de Justiça daquele estado. É a morte para ele, porque ele não sabe direito de trabalho, ele não estudou direito de trabalho, ele odeia direito de trabalho. Fala, Jesus amado, o que eu vou fazer agora? Então vocês têm que saber que neste caso específico, quando eu tenho uma cidadezinha perdida, que não tem vara do trabalho, não está abrangida pela jurisdição trabalhista, a jurisdição será feita por um juiz do TJ, um juiz de direito comum.
Beleza? E aí ele vai dar uma sentença, correto, Márcio? Correto? Dessa sentença, é uma sentença trabalhista dada por um juiz de direito. Dessa sentença, Débora, cabe recurso. Mas aí no recurso nós vamos consertar a situação. Porque aí o recurso vai para o TRT. Eu vou pegar uma sentença de um juiz comum que está naquele momento exercendo jurisdição trabalhista e vou fazer um recurso, que no caso é o recurso ordinário, para o Tribunal Regional do Trabalho daquele estado. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja aqui no interior do estado, Débora, essa cidadezinha perdida que eu me referi. O juiz comum deu a sentença, eu vou pegar e fazer o recurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Se fosse no Pará, seria para o Tribunal do Pará, se fosse em Minas, para o Tribunal de Minas, e assim sucessivamente. O que você não pode cair na pegadinha, Rafa, é o seguinte, achar que como foi dado por um juiz comum, foi dado por um juiz comum, o recurso também vai para o Tribunal de Justiça. Não. O recurso vai para o TRT porque aí eu conserto a situação. Aí eu falo, bom, beleza, o cara já fez o que ele tinha que fazer, agora nós vamos consertar a situação. Tudo bem? Vamos dar uma treinadinha? Dá uma treinadinha, ó, ali, ó. Nas localidades não abrangidas, pergunta de prova. Nas localidades não abrangidas, você está conseguindo ver o material aí? Bonitinho? Deixa eu colocar o material maior aí, ó. Nas localidades não abrangidas pela jurisdição da vara do trabalho, as demandas trabalhistas são julgadas pelo juiz de direito. Daí tá certo, né? Recurso interposto contra a decisão do juiz de direito em matéria trabalhista deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, pelo Tribunal Regional Federal da região a que estiver submetido à jurisdição do Estado, o STJ ou o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Letra D de dado. É a típica pergunta que pode cair na sua prova. Beleza, Suzana? Tudo bem? Tudo bem vocês? Aqui então, você que está me vendo aí, letra D de dado. Tudo bem? Muito bom. Vamos continuar? Vamos continuar agora para um dos assuntos mais importantes que nós temos dentro do processo de trabalho, que é a competência da Justiça do Trabalho. Eu sei que vocês não gostam muito do assunto competência, mas eu sou obrigado a falar de competências. Nós sabemos, vocês sabem, que nós temos a competência absoluta e a competência relativa. Competência absoluta e competência relativa. E aí eu fiz uma tabela que ajuda na hora de estudar. A competência absoluta de um lado e a competência relativa de outro lado. Na competência absoluta, o interesse é do Estado. Na competência relativa, o interesse é das partes. Eu não vou ficar explicando todos, porque me interessa muito mais ir para aquilo que cai nas provas. Mas vocês podem estudar isso em casa de maneira calma e tranquila. Critérios da competência absoluta, critério material, competência em razão da matéria, que é essa que cai, né? A competência em razão da matéria é a que mais cai na nossa prova da OAB. Também eu tenho competência em razão da pessoa, servidor público, empregado e por aí afora, e também competências funcionais, determinados recursos e tudo mais. Já a competência territorial, já a competência relativa tem como critério legitimidade. Na competência absoluta, é o juiz, ele dá de ofício. Quando ele é incompetente, ele vai lá, eu sou incompetente, um abraço, né? Ou as próprias partes podem requerer. Já na competência relativa, as partes precisam pedir a incompetência relativa. O juiz não pode dar de ofício, tá? Momento para alegar, qualquer momento ou grau de jurisdição, já a competência relativa no prazo da defesa. A incompetência absoluta, vou aqui para a lousa, como é que eu alego? Eu faço um tópico dentro da minha petição ou da minha defesa. Aqui, como é que eu alego a exceção, a incompetência relativa? Por meio de exceção de incompetência. E por aí vai, tá? Tem toda uma parte para vocês estudarem em casa. O que me interessa é a competência em razão da matéria, para a gente começar, e ela está toda no artigo 114 da Constituição Federal. Esse é um artigo que você tem que ler. Necessariamente não ficar só com a minha aula. Pegar o meu material, que aí ele tem todas as explicações, e ler atentamente. Quando eu falo da competência material da Justiça do Trabalho,
Eu estou explicando para vocês qual matéria que a Justiça do Trabalho pode julgar. Aí você vira para mim e fala assim, a Justiça do Trabalho pode julgar a matéria de empregado e empregador, não é isso? É ou não é? É isso. Mas será que ela pode julgar dentro disso outras coisas? Que é o que a gente vai estudar agora. É que tem muita gente que não consegue entender isso. Quando a gente fala de competência material, e a competência material, essa competência, ela é a competência absoluta. Essa, se eu entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, que ela não é competente para julgar esta matéria, Suzana, ela vai dizer, eu não sou competente, e vai remeter esse processo para onde ela achar que é competente. Então, matéria tem a ver com aquilo de matéria que ela pode julgar. No caso da Justiça do Trabalho, qual é a matéria que ela pode julgar, Márcio? Dissídios que ocorram entre empregado e empregador e alguns outros. Fechou? Inciso 1, então olha lá, primeiro caput. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1, as ações oriundas, atenção, da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios. E aí vem a primeira pergunta que eu tenho para fazer para todos vocês. E vocês já sabem porque eu já expliquei aqui para vocês. Notem que no inciso 1 está escrito relação de trabalho, não está escrito relação de emprego. Notem que foi modificado pela emenda 45 de 2004. Antes estava escrito ali, ao invés de relação de trabalho, estava escrito relação de emprego. Aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego? Qual que é a diferença? Vamos. Se é de casa, responde. Eu escuto daqui. Eu falei no primeiro dia de aula. Faz tempo que eu não venho, eu estava com saudade de vocês, verdade, viu? Eu estava com saudade de vocês já. Falei assim, será que eu ainda lembro como é que dá aula? Eu estou meio enferrujado. Referente ao período de trabalho no dia, tem vínculo. Isso, exatamente. É o vínculo. Não cria um vínculo, não cria. Exatamente. A relação de emprego é aquela que se dá entre o empregado e o empregador. Muito bem, vocês acertaram. Essa tem o vínculo, tem todos os requisitos da relação de emprego, ok? Já a relação de trabalho, ela é o gênero. Todo mundo que trabalha é trabalhador. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas nem todo mundo que trabalha é empregado. Por quê? Porque para ser empregado, para ter relação de emprego, eu preciso necessariamente do vínculo. Então o que a Constituição fez, pessoal? Antes estava escrito ali relação de emprego. Aí em 2004 mudou para colocar relação de trabalho. Então o que houve, pessoal? Houve uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho. O que antes era só para apreciar coisa de empregado e empregador, hoje foi ampliado, hoje não, desde 2004, foi ampliado para pegar outros tipos de relação de trabalho. Então a Justiça do Trabalho não julga só matérias de empregado e empregador, ela julga matérias de outros trabalhadores também. Um trabalhador avulso, um trabalhador eventual, um trabalhador autônomo, um trabalhador... um estagiário que não é empregado, mas é um trabalhador. Lembre-se sempre disso que eu falo. Todo mundo que trabalha é trabalhador, mas nem todo mundo que trabalha é empregado. Porque para ser empregado tem que ter o vínculo empregatício, tem que ser os requisitos. Ficou claro isso? Então a primeira observação é que houve uma ampliação da competência. Outra coisa, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal. A Justiça do Trabalho é competente para julgar matéria que envolva a administração pública. Mas aí tem um detalhe. Desde que, quiser anotar, seja regido pela CLT. Desde que seja regida pela CLT. Eu não vou contar essa história agora, um dia que a gente tiver tempo, a gente estiver tomando uma gelada, comendo um torresmo, eu conto essa história. Barrinha de cereal. Ah, aquela barrinha de cereal, né? É proteína pura aquilo lá. Aí eu conto essa história.
Mas quando em 2004 veio esse inciso 1, muita gente falou, nossa, agora a Justiça do Trabalho vai julgar os servidores, vai julgar os juízes e tudo mais. Não, não é bem assim não, tá? Então depois eu conto essa historinha. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar a matéria da administração, dos empregados vinculados à administração pública, federal, estadual, municipal, ou até a entes de direito público externo, desde que sejam empregados. Então, se quiser anotar aí, desde que sejam empregados. Desde que sejam empregados. Então, veja, eu sou servidor público federal, o Júlio também. Mas eu não sou seletista, ou seja, eu não sou regido pela CLT. Eu sou regido por um estatuto próprio, que é a Lei 812. O Júlio também. Se eu quiser reclamar algum direito que eu acho que eu tenho contra a União, Rafa, eu não vou fazer na Justiça do Trabalho, eu vou fazer na Justiça Federal. Por quê? Porque eu sou regido por um estatuto. Agora, o sujeito que é empregado público do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, de uma autarquia que seja e tal, que é da CLT, aí ele vai na Justiça do Trabalho. É isso. E o organismo público externo, de direito público externo, são as embaixadas, os consulados. Então, se a embaixada dos Estados Unidos no Brasil tiver lá um sujeito que trabalha aqui no Brasil, regido pela CLT, e mandar ele embora sem pagar direitos, ele vai entrar com a ação contra o outro país, que a embaixada nada mais é que o território do país dentro do outro, na Justiça do Trabalho. Quando a gente for falar de execução disso, dá um pouco de problema, mas a competência da matéria é da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele é um empregado. Nós temos um leading case, que é um caso clássico de uma pessoa que era da limpeza de uma embaixada, regida pela CLT, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, ganhou, aí depois na hora de executar, que a coisa ficou bonita. Mas também, na hora do torresmo, que se quiserem a gente vai para esse assunto também. Agora, relação de consumo não é da Justiça do Trabalho. Ah, professor, mas isso é óbvio, tudo bem. Mas pega o de baixo aqui, ó, honorário entre o advogado e o cliente, também não é da Justiça do Trabalho. Aí você pode falar, professor, mas veja, eu vou pegar minha carteira vermelha da OAB, vou começar a trabalhar, peguei uma causa, fiz um contratinho de honorário e o cliente não me pagou. Ora, eu não trabalhei? Trabalhou. Não é uma relação de trabalho? É. Ué, eu não deveria entrar na Justiça do Trabalho? O STJ falou que não. O STJ falou que não. Falou que honorário entre, entre o advogado e o seu cliente e o não pagamento desse honorário não é competência da trabalhista, é competência da comum. Ficou claro isso? Muito bem. Tá? E o TST entende, nesse caso, do advogado e do cliente, é uma verdadeira relação de consumo. Eu não sei se eu concordo, mas eu não estou aqui para concordar, estou aqui para ensinar vocês e vocês irem lá e detonarem na hora da prova. Então, a relação de consumo, por exemplo, entre o advogado e o seu cliente e o não cumprimento desse contrato de honorário, por mais que seja uma relação de trabalho, vocês concordam comigo? Por mais que seja uma relação de trabalho, não é da Justiça do Trabalho. Muito bem, as ações que envolvem o exercício de greve também são da Justiça do Trabalho, desde que, inciso 2, estejamos falando de empregados regidos pela CLT. Então, imagina que os empregados de um banco resolvem fazer greve. Imagina que os empregados de um banco resolvam fazer greve. Tá certo? Muito bem. As discussões sobre essa greve são julgadas pela Justiça do Trabalho. Você vê isso, só você olhar na televisão, volta e meia os empregados dos Correios param no Brasil inteiro. Quem julga? A Justiça do Trabalho. E como é nacional a greve, para no Brasil inteiro, quem julga é o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília. Quando para banco em geral, quem julga a greve é lá em Brasília. Mas quando eu era oficial de justiça em São Paulo, né, e teve greve de bancários em São Paulo, a gente foi acionado para fazer uma diligência numa determinada situação de greve. Acionado por quem? Pelo tribunal, no plantão.
Ficou claro isso? E é interessante que vocês saibam a súmula vinculante, número 23. Vocês acham que não tem nada de direito civil aqui? Tem sim, processo civil também. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória. Sabe ações possessórias, interdito processório, proibitório, aquelas coisas todas? Ajuizada em decorrência do exercício de dia de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então, Suzana, o caso que eu fui fazer em São Paulo era basicamente esse, né? Os empregados entraram em greve e estavam proibindo outros empregados que não queriam aderir à greve de entrar para trabalhar. Fizeram tipo barricadas na empresa. Não queriam deixar os clientes, lembra que eu contei na segunda fase, Márcio, esse exemplo? Não queriam deixar os clientes entrar nas agências bancárias, os diretores para trabalhar, não queriam. Então, nesse caso, o advogado do banco entra com uma liminar pedindo o quê? Para que seja dada aí o direito de ir e vir, né? A questão é uma ação possessória aí. Tem interdito proibitório, possessório, tudo depende do caso concreto. E aí o juiz deu a liminar, quem vai cumprir? O oficial de justiça de plantão, né? E aí a gente vai lá conversar, o somebody love, leva a polícia, né? E tem que tirar o povo de lá, tem que tirar a barricada. Não é acabar com a greve, não é isso. É simplesmente assegurar o direito de quem não quer participar da greve poder trabalhar, que é um direito, e também de quem, dos donos e tudo mais, poderem acessar as empresas. Ficou claro isso? Então, isso é julgado, decidido pela Justiça do Trabalho. Outra informação importante, se for greve de empregado público, seletista, também é da Justiça do Trabalho. Já o servidor público, não. O servidor público é da Justiça do seu respeito. Por exemplo, se eu fizer greve, a minha greve é julgada pelo Tribunal Regional Federal, da Justiça Federal. Porque, de novo, não sou regido pela CLT. Tá claro isso para vocês? Tá funcionando bem? Vocês estão com uma carinha de cansado, né? O que é isso? Parece que vocês estão bem cansados. As ações 3. As ações sobre representação sindical entre o sindicato trabalhador e sindicato empregador. Fácil. Tudo que tem a ver com sindicato e seus respectivos empregados ou empregadores, competência da Justiça do Trabalho. E dá pau o sindicato, hein? Sindicato dá pau, dá muito problema. A gente aqui, dá pau no bom sentido que eu estou dizendo aqui, né? A gente aqui não tem uma realidade sindical muito pujante, mas nos grandes centros dá muita briga, por exemplo, sobre a questão da representação sindical, sobre a base territorial. Vocês sabem que, presta atenção, eu só posso ter um sindicato por base territorial daquela categoria. Vocês sabem, né? Então, por exemplo, se eu sou do comércio de Rio Preto, só existe um sindicato dos empregados do comércio em São José do Rio Preto. Isso é chamado base territorial. E a base territorial, Milene, a menor que pode ser é um município. Então, eu nunca posso ter uma base territorial, Tainá, menor do que um município. Então, em Rio Preto, que é gigantesco, eu só posso ter um sindicato do comércio. Em São Paulo, que é astronomicamente gigantesco, eu só posso ter um sindicato do comércio. Eu particularmente não concordo com isso, mas é assim. Então, se você chegar um dia em São Paulo ou em Rio Preto e falar assim, eu vou abrir outro sindicato do comércio em Rio Preto, que eu não estou feliz com esse sindicato aqui, você não pode, porque a Constituição te proíbe, isso está na Constituição. E a briga sobre isso vai ser julgada por quem? Pela Justiça do Trabalho. Então é muito comum assim, você ter sindicato de bares e restaurantes, é um só. Empregados em bares e restaurantes de Rio Preto é um só. Empregador, um só. Aí às vezes o cara fala assim, não, eu vou abrir um sindicato dos pizzaiolos. Só dos pizzaiolos. Só de quem trabalha em pizza, em pizzaria. Aí esse sindicato vai falar, não pode não. É bar e restaurante, amigão, não pode. Vocês estão entendendo a briga? Você entende, Suzana? Essa briga vai ser decidida pela Justiça do Trabalho. Questões de eleição. O que o povo frauda de eleição de sindicato é uma beleza. Aí quer recontagem de voto, fala que não votou, alguém que morreu votou pelo O. É aquela bagunça. E aí eles entram com ação para anular a eleição, Suzana. Quem julga? Justiça do Trabalho. Beleza? Muito bem. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. Essa é a informação importante que está grifada. Quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. É isso que vocês têm que saber. Se é da jurisdição trabalhista,
É a Justiça do Trabalho que julga. Se não for, não é. Então esses são os remédios constitucionais, não estão certo? Eu vi a aula do Weber explicando isso para vocês, uma bela aula. Explicou bonitinho lá os remédios constitucionais e tudo mais. Tem no processo de trabalho? Tem. Tem na Justiça do Trabalho? Tem. Vimos na segunda fase, inclusive, o mandado de segurança. Mas nós temos que tomar o seguinte cuidado. Eu só vou fazer mandado de segurança na trabalhista, Suzana, se for matéria da trabalhista. Então, se o juiz do trabalho não me deixa produzir uma prova e eu quero entrar com mandado de segurança, aí sim, Justiça do Trabalho, porque o juiz do trabalho não me deixou produzir a prova. Fiscal do trabalho chegou, autuou uma empresa e fechou, sem me dar direito de resposta, direito de manifestar, dupla visita, nada. Mandado de segurança? Na Justiça do Trabalho. Porque matéria afeta, ligada à Justiça do Trabalho. Ficou claro isso, Tainá? E habeas corpus também. Mas como é que eu posso ter um habeas corpus na Justiça do Trabalho? O Justiça do Trabalho mandou prender a parte, mandou prender a testemunha, mandou prender habeas corpus na Justiça do Trabalho. E aí entra uma questão, meus amigos, que vocês precisam saber. A Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Zero. Nenhuma. Nenhuma competência criminal. Então, por exemplo, a testemunha está mentindo na frente do juiz, ele manda prender por falso testemunho. Mas o crime de falso testemunho ele não julga. Vai para quem é competente para julgar o crime de falso testemunho. Tá entendendo, Débora? Eu vou dar outro exemplo. E esse cai na prova de segunda fase. O empregado matou o outro empregado durante o expediente. Tranquilo, começaram a discutir, o cara foi lá, pegou o revólver, pumba, na hora do trabalho, durante o trabalho. Então aconteceu, o que o empregador fez? Foi lá, pegou o que matou, falou, justa causa, não tem nada o que falar, né? Dispensou e tudo mais. E aí vai esse cara aqui vai responder um crime, o que matou, concorda? A Justiça do Trabalho não tem nada com esse crime. A justa causa que ele cometeu, a Justiça do Trabalho julga. Agora, o crime ela não tem competência. Ficou claro isso? Ficou ou não? Qualquer tipo de crime. Anotei, eu falsifiquei a minha carteira de trabalho, anotei, simulei a assinatura, fiz um regaço. É crime. Falsificar documento público. O crime, a Justiça do Trabalho não vai julgar. Eu preciso falar isso para vocês, porque às vezes você fala assim, mas se é a carteira de trabalho do cara, então é a Justiça do Trabalho que julga esse crime. Não. A Justiça do Trabalho pode apurar se houve a justa causa de falsificação de assinatura, se houve a justa causa de matar o sujeito. Isso ela julga, mas o crime em si não pode, porque ela não tem competência criminal. Tá bem? O habeas data também. Você fala, professor, quando pode ter um habeas data na Justiça do Trabalho? Imagina que o empregado precisa obter um dado, por exemplo, ele passou num concurso público e precisa de um comprovante, do histórico profissional dele, e a empresa se recusa, uma empresa pública como a Petrobras, ela não quer dar, porque é já civil, não sei o quê, e ele pode, se ele quiser, não tiver outro meio para fazer isso, entrar com o habeas data, para pedir dados dele na empresa. E aí, se é jurisdição trabalhista, competência da Justiça do Trabalho. Ficou claro isso? Dificílimo cair, mas pode acontecer. E aí no material eu trago tudo bonitinho para vocês. Olha as formas, olha as datas, né? Os conflitos de competência. Quem julga conflito de competência da Justiça do Trabalho é ela mesma. Então, eu fui lá para a página 8. Quem julga conflito de competência da Justiça do Trabalho é ela mesma. Então, se eu tenho conflito de competência na área trabalhista, quem julga é a própria Justiça do Trabalho. Agora, aqui é a pegadinha, tá vendo essa observação aqui? Põe um asterisco bem grandão aí, Joga uma água no rosto para acordar e põe um asterisco aqui, Os conflitos entre juízes vinculados a tribunais distintos. Aí a competência é do STJ. E essa é possível de cair para vocês. Vamos ver se vocês estão lembrando do que eu falei, Quando eu tenho, olha só, quando eu tenho aquela cidadezinha perdida, que não tem vara e não tem jurisdição, quem que julga?
juiz comum. Então eu vou colocar aqui, ó, vara civil. Tudo bem? TJ. Beleza? Aí, imagina que eu entrei com uma ação nessa cidadezinha perdida. Eu entrei com ação na vara civil. Chegando lá, o juiz falou assim, pelo amor de Deus, eu não vou jogar isso que nem a pau. Aí ele pegou e remeteu para TRT, para uma vara do trabalho, que ele achou que fosse. Chegou na vara do trabalho, o juiz falou assim, não, negativo. Essa vara do trabalho não tem abrangência naquela cidadezinha lá, ele mesmo que tem que julgar. Então aqui eu tenho um conflito negativo de competência. Ninguém quer julgar, ninguém quer trabalhar. Ó, esse aqui fala que não é ele e esse aqui fala que não é ele. Neste caso, Débora, presta atenção. Quem vai julgar esse conflito de competência, olha lá, está no seu material, é o STJ. Por que é o STJ? Porque esses juízes estão vinculados a um tribunal distinto, tribunal diferente. Artigo 115 da Constituição, 105, me desculpem, inciso 1D da Constituição Federal. Beleza? Então, esse é um caso que se o examinador quiser derrubar vocês, ele pode usar. Tudo bem? Então, quando tiver juízes vinculados a tribunais diferentes, tribunais distintos, a competência é do STJ. Agora, imagina o seguinte, vou dar outro exemplo. Ó, posso apagar aqui? Que lousas que você tem, vocês têm umas lousas bonitas, aí eu venho aqui e estrago a lousa, faço uma lousa medonha de feia. Ó, olha um exemplo aqui, eu tenho a vara do trabalho eu vou pegar, para os alunos que estão assistindo de fora, vou pegar cidades de Minas, vou pegar vara do trabalho de Uberlândia. Ei, pessoal de Minas, tudo bem? Aí eu entro com a ação na vara do trabalho de Uberlândia. O juiz fala, Deus me livre, não é meu não, mandou para a vara do trabalho de Uberaba. Aí, pessoal de Uberaba, tranquilo? Aí chegou Uberaba, ó, veio para aqui para cá. Esse aqui falou, não, negativo, não é meu não quero julgar. Não vou trabalhar. Nesse caso, quem que julga esse conflito de competência? Só raciocínio. Quem está acima da vara? O TRT. Nesse caso, quem vai julgar o conflito de competência é o Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Tribunal Regional do Trabalho de Minas, que no caso é da terceira região. Ficou claro? Aí o tribunal vai olhar e falar assim, não, a competência é de você, ou a competência é de você, baixa o processo, julga e acabou. Tudo bem? Evidente que é sempre você pensar isso aqui, Tainá, ó. Eu vou dar outro exemplo, rápido, mas sem desenhar. Você que está me vendo aí em casa também. Imagina que o conflito agora seja entre dois TRTs. É um TRT falando que ele não vai julgar e outro TRT falando que ele também não vai julgar. Ninguém quer trabalhar. Quem vai julgar esse conflito? Quem está acima dos dois. Quem está acima dos dois? O TST. É o TST que vai julgar esse conflito. Vai falar, não, competência desse TRT aqui, julga e acabou. Ficou claro? Fácil, né? Fica fácil. Tem que fazer, fica fácil. Indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Veja que eles sempre colocam essa observação. Pessoal, dano moral e patrimonial despenca em prova da OAB. Despenca. Cai na primeira fase, cai na segunda fase, cai inicial, cai contestação, cai recurso. Só que o que vocês têm que prestar atenção é que o dano moral ou o dano patrimonial, moleque, que eu vou fazer a ação na Justiça do Trabalho, que é a competência da Justiça do Trabalho, é aquele, Tainá, que é decorrente, Márcio, da relação de trabalho. Eu não acabei de dar um exemplo que o cara matou o outro trabalhando? E falei, o crime, a Justiça do Trabalho não tem competência. Não acabei de falar isso? Só que o dano moral e o dano patrimonial que esse ato provocou é da Justiça do Trabalho. Então imagina que o outro morreu. A família dele, a mulher, os filhos, podem entrar com uma ação contra a empresa, porque é a empresa que é responsável nesse caso. Ah, mas foi o cara que matou, que responsabilidade que a empresa tem? Ema, cada um com os seus problemas. Ela é responsável. Então ele pode pedir, por exemplo, o dano patrimonial, que é o pensionamento vitalício,
até esse cara completar X idade pela tabela da Previdência, expectativa de vida, pensionamento, fora o benefício da Previdência, que é pensão por morte, isso é outra coisa, né? Pode pleitear a indenização por dano moral, porque afinal de contas é um ente querido que faleceu. Pode pedir o pensionamento para os filhos. Então isso tudo é dano moral e patrimonial decorrente da relação de trabalho, porque afinal de contas não estava trabalhando. O cara que morreu não estava trabalhando? Competência da Justiça do Trabalho. Ah, mas e o crime? Não, o crime vai lá para o criminal. Tudo. A empresa pode entrar com uma ação de regresso contra esse cara? Pode. Pode. Por quê? Porque afinal de contas é culpa exclusiva do terceiro. Fato de terceiro que a gente usa na reparação, né, para falar disso daí. Mas aí tem que ver o caso concreto, como é que o juiz vai decidir. Cai demais na segunda fase da OAB, primeira também, tudo mais, tá? Ação de acidente de trabalho. Cuidado aqui com esse quadrinho, folha seguinte. A ação do empregado contra o empregador é da Justiça do Trabalho. A ação do empregado contra o INSS é da Justiça Comum do Estado. Então imagina que eu sofri um acidente de trabalho, não estou apto a voltar, o INSS quer me liberar, eu quero entrar com ação contra o INSS, aí é na Justiça Comum. Que é o que mais acontece, né, Rafa? O INSS quer liberar o cara logo para voltar, a empresa não quer o cara fica no limbo, que eles chamam, né? Aí quando tem a empresa no meio que não quer aceitar, você pode gestionar a empresa também. Então o que eu quero mostrar para vocês é que a ação do empregado contra o empregador é na Justiça do Trabalho, já a ação do empregado contra o INSS é na comum estadual, tá? Muito bem. Aí a morte do empregado, olha aqui, ó, por acidente de trabalho, eu tenho várias coisas aqui, ó, e para vocês estudarem em casa. As ações, ainda, competência material, assunto complicadinho, esse mas tem que fazer tópico por tópico para vocês entenderem. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelo órgão da fiscalização das relações de trabalho. No exame da OAB, quem vai fazer trabalhista mesmo? Suzana, Débora, Milane, Rafa. No 44 que o Márcio fez, teve uma peça que foi inserida, que é uma peça a mais para a gente estudar, que é essa daqui, ó, que é a ação anulatória do ato da fiscalização do trabalho. Nós vimos aqui no curso, segunda fase, né? O fiscal do trabalho chega na minha empresa, autua a minha empresa, fecha a minha empresa, lacra a minha empresa e não me dá o direito de me defender administrativamente, eu não consigo, eu quero judicializar. Eu quero enfrentar esse auto de infração imposto pelo fiscal do trabalho. Onde eu faço? Na Justiça do Trabalho. Até 2004 não era na Justiça do Trabalho, era na Justiça Federal. De 2004 para cá, ou seja, 21 anos já, a gente faz isso na Justiça do Trabalho. Mas aqui, veja, é o fiscal do trabalho, é a fiscalização. Eu vou questionar juridicamente, judicialmente, o auto de infração que o fiscal aplicou na empresa do meu cliente. Ficou claro isso? Muito bem. Vamos continuando. Aí vem toda a parte aqui, ó, explicando para vocês. E aí, a execução de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir. Eu vou explicar essa, porque assim, muito provavelmente vocês vão passar na primeira fase, vão voltar para fazer a segunda fase aqui com a gente, ou em qualquer lugar também, não tem essa exigência, mas vocês precisam entender uma coisa, ó. Quando isso aqui despenca também em segunda fase. O que está escrito aqui? A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo, depois você vai ler lá, e seus acréscimos decorrentes das sentenças que proferir. Quando você entra com uma ação, vocês já viram um processo trabalhista na vida, pelo menos já foram acompanhar uma audiência e tudo mais. Quando você entra com uma ação, você pede assim, ó, aviso prévio, 13º, férias, hora extra e tudo mais. Em cima dessas verbas que têm natureza salarial, tem a contribuição previdenciária em cima, que o empregador deveria ter feito e não fez. Ficou claro? Por que ele não fez? Porque ele não pagou a verba. Então, quando o juiz dá a sentença, Débora, e fala assim, ó, condena a empresa X a pagar para o Marlon a título de férias, 13º, saldo de salário, não sei o que lá, X R$1.000, em cima desse valor tem o cálculo das contribuições da Previdência
daquela sentença que o juiz está dando. Ficou claro isso? Vocês conseguem entender? Conseguem entender, Rafa? Por quê? Porque ele me deu a sentença mandando pagar coisas que a empresa não pagou. Em cima dessas coisas tem contribuição previdenciária. Se a empresa tivesse pago lá atrás, ela teria pago a previdência, se ela tivesse feito tudo certinho. Como ela não fez, está pagando por força de sentença, nessa sentença o juiz também tem que mandar calcular as contribuições previdenciárias. Ficou claro? Essas contribuições previdenciárias que vêm pela sentença, que vêm por força da sentença, essas são executadas na Justiça do Trabalho. Isso é óbvio, porque sai inclusive uma sentença. XYZ de direito, contribuição previdenciária. Então, essa contribuição previdenciária decorre disso que o juiz deu na sentença. Está entendendo, Suzana? Essas, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar. O que acontece muitas vezes, e isso despenca em prova da OAB, é a pessoa pedir na Justiça do Trabalho as contribuições que a empresa nunca pagou na vida. Trabalhei lá 5 anos e nunca depositou previdência. Essa a Justiça do Trabalho não tem competência. Essa ela tem que entrar com ação contra a empresa e na Justiça Comum. Muitas vezes a pessoa quer, por exemplo, se aposentar e não tem a contagem do tempo, a contribuição necessária. Então aí ele fala assim, mas eu entrei com uma ação e ganhei na sentença. Paciência, o que você ganhou na sentença está na sentença. Se tem lá para trás, você vai ter que acionar a empresa, acionar o INSS, alguma coisa para ver. Entende o que eu estou falando? Isso, para reconhecer e tudo mais. Então é muito comum cair na OAB a seguinte probleminha lá, né? Você vai fazer a defesa, por exemplo. Aí a probleminha fala que o empregado entrou pedindo a contribuição da Previdência de todo o período contratual. Aí você vai para preliminar de incompetência em razão da matéria. Falou, a Justiça do Trabalho não tem competência para essa questão aí. Ficou claro? Muito bem. Aqui, a mesma coisa. O que diz o parágrafo único do 876 é a mesma coisa que diz o inciso 8º, tá? Olha só, ele fala inclusive aqui, é só relativo à condenação. Beleza? Alguma dúvida? Então vamos para frente. E ele fala outras controvérsias e tudo mais. Aí eu trago várias outras questões, já não mais na Constituição, que também são julgados pela Justiça do Trabalho, que é a questão da competência em razão da matéria. Eu tenho o artigo 652 da CLT, vale a pena dar uma lidinha rápida, né? Compete às varas do trabalho conciliar e julgar, tá? Estabilidade de empregado, remuneração, férias, indenizações, tem tudo a ver com o direito do trabalho, né? Com empregado e empregador, os dissídios resultantes dos contratos de empreitada, tá? Empreitada também, imagina que você mandou fazer uma cadeira, Suzana, e não pagou, se o cara quiser cobrar essa cadeira no Justiça do Trabalho, ele pode. Né? Você fala, mas todo mundo é possível. Mas se ele quiser fazer na Justiça do Trabalho, está aqui. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho e por aí afora, tá? Muito bem. Ótimo. O materialzinho está top. Agora nós vamos... tem bastante coisa boa. Legal. Agora nós vamos lá para a página 14, competência em razão do lugar ou territorial. Essa competência em razão do lugar, página 14, pode ir para frente lá. Essa competência em razão do lugar ou territorial, competência em razão do local ou competência territorial. Essa competência aqui, ela é uma competência relativa. Ou seja, o que é uma competência relativa? É aquela que não é absoluta. Acharam aí onde está? Competência relativa, ou seja, uma competência que não é absoluta. Ou seja, ela pode ser prorrogada. O que pode ser prorrogada? É aquele juiz que inicialmente não era competente, ele passa a ser competente se a parte não alegar. Por ser uma competência relativa, o juiz não pode dar de ofício. Ela precisa ser alegada. Isso tudo está naquela tabela que eu coloquei para vocês. Alegada
pelas partes. E se as partes não alegarem, essa competência será prorrogada. Aquele juiz que inicialmente era incompetente, ele vai passar a ser competente. Então, aqui eu tenho, é facinho, não é difícil. Se você entender a sistemática, você não erra. E toda essa matéria está no artigo 651 da CLT. Então, você pega o artigo 651 da CLT, estuda ele bonitinho e você não erra de jeito nenhum. Qual que é a regrinha? A regrinha é essa, ó. A competência, e aí olha que interessante aqui, ó. O artigo 651 ainda fala das juntas de conciliação e julgamento, mas não existe mais, o correto é vara do trabalho. A competência das juntas das varas do trabalho, fala o jeito certo, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Então a regra é a seguinte, ó. Regra. Onde eu vou entrar com a ação? No local da prestação de serviço pelo empregado. Local da prestação de serviço pelo empregado. Anotem isso, local da prestação do serviço pelo empregado. Então imagina o seguinte, ó. Vamos dar exemplos aqui. Ó, exemplo. Pra vocês entenderem como que cai na prova e como que vocês vão responder. Eu moro no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Fui contratado em São Paulo, capital, mas para trabalhar em Belo Horizonte. Imagina que é uma empresa nacional, ela me contratou, eu moro no Rio, me contratou, me entrevistou e contratou, fechou o contrato, pumba, em São Paulo, mas para trabalhar numa das unidades em BH. Aí eu trabalhei um tempo lá e fui mandado embora. Aí vem a OAB e fala, foro competente em relação ao local. Qual vara do trabalho vai julgar aqui, Suzana? Uma das varas do trabalho de Belo Horizonte. Por quê? Porque é o foro da prestação do serviço. Aí você vira e fala assim, professor, mas na prática? A prática é para depois. CLT, qual é o foro competente? É um dos serviços pelo empregado. E olha que interessante, Suzana, que os 651 falam que o empregado reclamante, que é o 99,9%, não é verdade, João? Mas eu posso ter empregado reclamado também. Essa semana eu fui cumprir uma diligência de consignação e pagamento, Marcião. Consignação e pagamento, que é uma ação civil que tem cabimento no processo de trabalho, quando a empresa quer pagar para o empregado, mas não sabe para quem. No caso que eu fui cumprir, o empregado tinha morrido e não vivia uma união estável, então não tinha ali uma pessoa habilitada para receber. Ela entrou com uma consignação e pagamento, a empresa. Então é a ação da empresa contra o de cujos, o falecido. Ficou claro? E aí onde que entra? No local da prestação de serviço. Professor, mas no caso, se o empregado empregador entrar no Rio de Janeiro, Isso. Aí é repetido para Belo Horizonte? Isso, então vamos lá, era isso. Até aqui vocês entenderam? Muito bem. Estou vendo se está boa a lousa ali. Ótimo. Então, isso é para a OAB. Mas também pode cair o seguinte sentido, ó. Imagina, eu não tinha que ter entrado com a ação aqui, mas quando eu fui mandar embora, eu peguei minhas coisas, juntei e voltei para onde eu moro. E aqui eu entrei com a ação. Você que está me assistindo aí, presta atenção no exemplo. Eu entrei com a ação aqui. Veja, eu posso ter entrado com a ação aqui? Posso entrar com a ação onde eu bem entender. Eu sou livre no Brasil para entrar com a ação onde eu quiser. Aí, Rafa e todos vocês, vai caber a empresa alegar uma exceção de incompetência em razão do local para dizer para o juiz, falou, negativo. Ele entrou com a ação aí, mas na verdade ele tinha que ter entrado com a ação em BH.
Então eu quero que o processo vá lá para BH, não no Rio de Janeiro, em BH. Aí o juiz vai decidir isso. O juiz pode decidir, falando, é verdade, vou mandar o processo lá para BH. Ou extinguir. Como o juiz pode decidir o seguinte, apesar dele ter que ter entrado em BH, como ele mora aqui é mais fácil para ele, eu vou julgar aqui. Entendem o que eu estou dizendo? Mas, se, presta atenção, eu entrar com a ação no Rio de Janeiro e a outra parte não alegar nada, o juiz do Rio de Janeiro vai julgar. Ele, juiz, não pode dar de ofício. Não, peraí, fulano, você trabalhou em BH? Não, vai para lá o processo. Não, nesse caso ele não pode, porque a competência é relativa. Se fosse absoluto, ele poderia, mas não é. Ficou claro, Débora? Está entendendo? Então o que vocês têm que lembrar, qual que é a regrinha? É sempre o lugar onde o empregado prestou o serviço para o empregador. Agora, tenho duas exceções. A primeira exceção está no parágrafo 1º, que são os empregados viajantes. São os empregados viajantes, são aqueles empregados que viajam pelo empregador, viajam a trabalho. Muito cuidado para não confundir com representante comercial autônomo. Não é, é empregado mesmo, viajante. Então olha só, parágrafo 1º, quando for parte do dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade onde a empresa tenha agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta será competente a vara da localidade em que o empregado tenha o quê? Domicílio ou local mais próximo. O que vocês têm que saber aqui? Pegadinha do malandro, presta atenção, parágrafo 1º. É o empregado que é o viajante. É ele que anda. Ele anda. Então imagina só que eu vendo apagador. E aí eu contratei você para ser empregado viajante. Então você faz toda a região do nordeste do país. Viajando, vendendo para mim apagador. Entenderam? Tranquilo. Você vai vendendo, eu te pago comissão, pago salário. Ah, mas não é representante comercial autônomo? Sim, poderia ser. Mas no caso aqui ele é meu empregado. Tá? Onde ele entra com a ação? Onde a empresa tenha. Veja, nesse caso, agência do local. Onde a empresa tenha uma agência ou uma filial. E não é só isso, o empregado tem que ser subordinado a essa agência ou filial, ou seja, ele tem que ir lá nessa agência ou filial para pegar relatório, para prestar contas, para fazer reunião, para pegar material, para enfim. Vocês estão entendendo? Imagina que eu falei, não é a região nordeste que esse meu empregado faz, é uma região gigantesca, então a empresa tem ali, Suzana, uma agência, uma filial como um ponto de apoio. E esse empregado é subordinado a essa agência. Então aí não importa onde ele foi contratado, aí não importa onde ele mora, aí não importa nada. Importa que tem agência e filial, ele é viajante e ele está subordinado a ela, sim, então é lá. Aí, Rafa, o probleminha tem que falar, Tainá. Tem que falar que a Tainá era empregada viajante da empresa do Marlon e fazia a região nordeste e que tinha agência filial e era subordinada à agência filial do local de Fortaleza. Ponto. O problema tem que falar necessariamente. Se não falar, a questão está errada. Tem que ser anulada. Ficou claro isso? Agora, aí vem, e se não tiver essa agência filial? Aí, olha lá. E se não tiver, ou seja, ele fala lá, na falta, será competente a localidade que o empregado tenha domicílio, ou na falta, vamos colocar aqui, para ficar bem claro para quem está estudando aqui, onde o empregado tenha domicílio, ou seja, onde ele mora, ou o local mais próximo. Então veja, é cheio de detalhe aqui, Milane, é cheio de detalhe, tem que ficar atento. Provavelmente tem que falar assim, de novo, a Tainá, que é empregada e tal, aí não tinha agência filial e a Tainá mora em tal lugar. Então você tem que construir esse raciocínio, porque as questões da OAB agora, elas têm vindo exigindo essa questão do raciocínio jurídico também.
do raciocínio, não é só o decoreba. Ficou claro? Então aqui é o empregado que viaja. Beleza? Agora, a outra exceção é o parágrafo 3º. Daqui a pouco eu volto ao parágrafo 2º. Não vou pular ele não. O parágrafo 3º fala, em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Então eu vou colocar aqui, ó, o parágrafo 3º fala do empregador, ó, viajante. Pode decorar assim, não, decorar não. Pode estudar assim que você vai longe, porque ó, qual que é a diferença entre, o parágrafo 1º e o parágrafo 3º? Aqui no parágrafo 1º, quem viaja é o empregado. No parágrafo 3º, quem viaja é a empresa. Exemplo, circo, parque de diversões, empresas itinerantes de evento, de moda, de rodeio, de shows, de tudo mais que a gente gosta de ir. Essas empresas que acompanham uma estrutura metálica de iluminação, de som, para esses eventos no Brasil afora, não é mesmo? Então é a empresa que anda, o parque, pensa num parque de diversões, num circo, ele não fica num lugar só, ele anda. Então imagina que o circo passou pela sua cidade e você tem o sonho de trabalhar no circo. Foi lá, foi contratado, na hora que o circo vai embora, você vai embora junto. É ou não é? Você tem que ir, né? O famoso fugiu com o circo. Vai embora com o circo. E aí você anda o Brasil inteiro com esse circo. E um belo dia deve ser mandado embora, você está lá em Salvador, na Bahia. Aí você fala, puta, e agora? Sai com a mão na frente e outra atrás, querendo entrar com ação. Onde eu entro com ação? Onde você foi? Olha lá. Contratada, então é no local do contrato. Aí tem que ver onde você foi contratado, o probleminha da OAB vai falar. Ou no da prestação dos serviços. E aí o probleminha vai deixar bem claro isso para você. Vai falar que você foi contratado em tal lugar, Suzana, você tem que ficar atento. Ou vai falar que você prestou serviços em tal lugar para te dar essa dimensão. O que vocês não podem errar, é que no parágrafo 1º é o empregado que viaja e no parágrafo 3º é o empregador que viaja. Simples assim. Aí fica fácil. Então eu tenho a regra que é o foro do local da prestação de serviço e aí eu tenho duas exceções. Empregado que viaja, empregador que viaja. Ficou fácil. E aí vem o parágrafo 2º que eu pulei. Fala, professor, por que você pulou o parágrafo 2º? Porque, misteriosamente, o parágrafo 2º não tem nada de competência. Você que está me assistindo aí, você vai ver. Vou até colocar um materialzinho maior, vamos esconder ele naquele cantinho, para dizer para você o seguinte, olha só, o que fala o parágrafo 2º? O parágrafo 2º fala assim, ó, a competência das varas do trabalho estabelecida nesse artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrato. Então, na verdade, isso não é uma regra de competência propriamente dita em relação ao local. É uma regra de aplicação do nosso direito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se o empregado for brasileiro e for contratado para trabalhar fora do Brasil, ele pode entrar com ação no Brasil, se ele quiser, na Justiça do Trabalho. Mas aí a gente tem que entender algumas coisas. Veja bem, imagina que eu sou brasileiro, mas me mudei para os Estados Unidos, estou morando nos Estados Unidos e estou trabalhando lá nos Estados Unidos. Aí eu fui mandado embora. Então, por ser brasileiro, eu posso voltar aqui e acionar a empresa americana? Não. O que ele quer dizer, mas não está escrito, mas ele quer dizer é o seguinte, imagina que você, Júnior, é brasileiro, foi contratado pelo Bradesco, está trabalhando no Bradesco,
De repente surge uma oportunidade de ser transferido por uma das agências do Bradesco lá nos Estados Unidos. Então veja, você é brasileiro e está trabalhando no estrangeiro, nos Estados Unidos. Trabalhou lá um tempo, foi mandado embora e voltou para o Brasil. Só que você não recebeu determinados direitos. Você quer entrar com ação. Onde você vai entrar com ação? No Brasil. E você vai poder reclamar, Suzana, todo o período que você trabalhou, inclusive fora do Brasil. Como se você estivesse trabalhando aqui. Ficou claro isso? Basta que seja uma filial de uma empresa, uma multinacional, o que quer que seja. É isso que ele quer dizer. Agora, se eu estou lá nos Estados Unidos, fui contratado lá, trabalhei numa empresa lá, regido pela lei americana, aí não tem nada a ver. A questão é, eu estou aqui, fui contratado aqui no Brasil para trabalhar fora, volto, reclamo aqui e aplico a lei brasileira. Aí que está. Existe uma lei, a lei 7.700 alguma coisa, não sei se eu coloquei ela aí, que regula o trabalho do brasileiro no estrangeiro. Essa lei diz que eu posso aplicar tanto a lei de lá, como a lei de cá, e vou aplicar aquela que seja mais benéfica para o empregado. Lembra do princípio que fala da questão da norma mais favorável, da condição mais benéfica e tudo mais. E aí eu vou ver qual é a lei mais benéfica. E aí você teria, se o brasileiro estivesse morando nos Estados Unidos e fosse contratado pelo Bradesco lá? Isso, se ele for contratado pelo Bradesco lá e sempre trabalhou lá, nunca botou o pé aqui, aí se ele tiver alguma coisa a reclamar, ele quer reclamar lá. Nesse no brasileiro, empresa brasileira. Isso. O que ele tá, exatamente. Foi contratado por lá, então. Foi contratado lá, mora lá, regido pelas questões de lá, mesmo que a empresa seja brasileira. E ele brasileiro também. Agora, se ele foi trabalhado, foi contratado aqui, foi para lá, trabalhou e voltou, aí ele reclama aqui. Ele pode reclamar lá, inclusive. Porque quando ela fala assim, a competência estende-se, ela não está dizendo que ele não pode reclamar lá. Se ele entender que tem alguma questão que ele possa demandar lá, ele demanda lá. Não tem problema também. Só que aí ele vai aplicar a legislação, né, que for a mais, nesse caso específico, a melhor para ele. Analisar que é melhor. É a famosa, com certeza, entre a americana e a brasileira, com certeza. E isso é muito comum também em questões de empregados que trabalham em navios de cruzeiro. Navio de cruzeiro, ele parece, Brasil, você é contratado no Brasil para trabalhar num navio de cruzeiro. Aí ele sai daqui, né, águas internacionais. Então, normalmente a lei que rege isso daí, Suzana, é a lei da bandeira do navio. Lembra a questão? Então, se o navio é um navio italiano, é a lei italiana. Então, o que nós temos aí? Essa possibilidade de aplicar isso aqui a depender da situação concreta. Fui contratado aqui para trabalhar no navio de cruzeiro, não recebi meus direitos, eu vou demandar no Brasil. E o legal, Débora, é que neste caso que eu acabei de falar do navio, eu posso demandar aqui e pedir a aplicação da lei italiana, se ela for melhor. Mas o juiz brasileiro não entende de lei italiana. Aí tem um dispositivo na lei de introdução às normas do direito brasileiro que fala que quando se alega direito estrangeiro, internacional, consuetudinário, não sei se vocês lembram disso, você tem que fazer prova da vigência, da validade, você tem que dar tudo para o juiz, né, traduzido, bonitinho. Mas que posso pedir até a aplicação da lei de outro país, aqui no Brasil. Então, por isso que eu digo, não é exatamente uma regra de competência em razão do local, mas é dizer, mesmo que o cara trabalhe no exterior, brasileiro, né, que trabalha no exterior e volta para cá, ele pode pleitear no Brasil, pode demandar no Brasil. Entenderam? Tranquilo? Muito bem. Agora, aí veja, o que eu quero dizer para vocês, prorrogação de competência já expliquei, competência de sítio coletivo, bacana. Vamos ver como é que cai isso na prova? O seu escritório, página 17, acha aí, você que está me assistindo, olha lá, página 17. Peraí que eu vou ler com vocês. O seu escritório atua exclusivamente na área trabalhista e vai participar de uma licitação a ser realizada por uma grande empresa pública para a escolha de escritórios de advocacia das mais diversas áreas de atuação. Assim sendo, a fim de elaborar a proposta a ser enviada para licitação, a pergunta de direito trabalho, não é de direito administrativo não. Você foi incumbido de indicar quais processos seriam da competência da Justiça do Trabalho. Diante disso, considerando o entendimento da jurisprudência do TST,
bem como a Constituição da República, né, Federativa do Brasil, são competências da Justiça do Trabalho. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho, as causas que envolvam servidores públicos estatutários, não. Falou que é estatuto, caiu fora da Justiça do Trabalho, né? Os conflitos de competência instaurados entre juízes do trabalho e juízes de direito da Justiça Comum Estadual, lembra que é o STJ? Juízes ligados a tribunais distintos, vai para o STJ. D. As ações que visem a determinar o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias oriundas, não. Então sobrou a A. As ações relativas às penalidades administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Letra A, de amor, de amigo, de amizade, de amandita. Alguma dúvida? Vamos continuando. Vamos continuar, daqui a pouco a gente toma um cafezinho. Vamos para o que interessa. Vamos para a página 18. Atos, termos e prazos processuais. Presta bastante atenção. Os atos processuais, estão comigo aí? Rápida, aula rápida, precisamos ver bastante coisa, não temos tempo a perder. Os atos processuais serão públicos e ocorrerão das 6 às 20 horas. Os atos processuais trabalhistas são públicos. Então, todos vocês podem ir lá, assistir uma audiência, olhar um processo, né? Acessar um processo. E são praticados das 6 às 20. Então eu posso praticar diligência das 6 às 20 horas em dias úteis. Já fiz diligência às 8, já fiz diligência às 6, que a pessoa fala para mim, fulano sai muito cedo. Cedo é quanto? 6 horas. 6 horas. Né? A penhora poderá realizar-se em domingo ou feriado, mediante autorização expressa do juiz do trabalho. Então, se o juiz autorizar que a penhora seja feita no domingo ou dia de feriado, eu posso ir lá fazer penhora. Normalmente, os mandados que a gente recebe no Brasil inteiro aí, já tem a autorização para fazer diligência em domingo e dia de feriado. Inclusive a penhora. Né? Tem gente que você só consegue achar, Milene, de domingo. Em São Paulo era muito comum eu fazer diligência de domingo, que você não achava esse dia de semana de jeito nenhum. Aí você chega domingo assim, 11h30, meio-dia, tá chegando da igreja. Aí você pega o cara em casa. Aí era batata. Aí você já chegava quando isso é ruim, né? Era terrível. Jesus amado. Beleza? Então vamos lá. Os atos trabalhistas são públicos, processuais, e são realizados em dias úteis das 6 às 20, tudo bem? E a penhora pode ser de domingo, se tiver autorização do juiz. O juiz mandou, a gente vai lá e faz. Tá certo? Agora, professor, tem processo trabalhista que corre em segredo de justiça. Essa consignação de pagamento que eu falei para vocês que eu fui cumprir, ela corria em segredo de justiça porque tinha menor na parada. O dinheiro tinha que ir para o menor, não era nem para o marido. Porque o marido, não era marido, né? Vivia em união estável, mas não era comprovado. Então, e tinha um filho menor. Então o dinheiro vai para o filho menor. Só que como era menor na jogada e tinha morte, então corria em segredo de justiça. Tá certo? Então, quando houver necessidade, os processos trabalhistas vão correr em segredo de justiça. Aí eu vou aplicar o artigo 189, incisos 1 e 3 do CPC. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês viram a prova passada da OAB, né? Essa 44 que o Marcião fez. O processo de trabalho caiu mais questão de processo civil do que processo de trabalho. Eles misturaram muito. Então é uma tendência da OAB. Eu não posso só estudar processo civil, só estudar processo de trabalho. Na verdade, a gente tem que fazer um estudo conjunto. Então no meu material está escrito aqui, CPC, vai lá e estuda o CPC quando você estiver revendo esse conteúdo lá na sua casa. Então, por exemplo, justa causa, causas vexatórias, questão de menor, causas que envolvam doenças que gerem estigma ou preconceito, como AIDS, câncer e tudo mais. Tá certo? Muito bem. Pode fazer penhora de domingo, se houver expressa autorização. Aí eu trago outros artigos aqui, que vocês vão estudar na casa de vocês. Prazos processuais. Prazos processuais. Eles vão, artigo 774, que não importa não é esse, é o que está na sequência. Página 18, Suzana. Vai descendo aí. Achou? Muito bem. Artigo 774. Então, os prazos previstos nesse título contam-se conforme o caso
a partir da data que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela que for publicado o edital, enfim, praticado o ato, começa a contar o prazo. Esse artigo está aí, mas o que me importa não é ele, o que me importa é esse aqui. Ó, atenção nisso, está até no seu materialzinho, ó, muito alterado pela reforma trabalhista. Então você que está me assistindo, olha aí, ó, os prazos, artigo 775. Na minha época, 775 era uma marca de roupa, né? Famosa, então isso demonstra a idade da gente. Suzana, 775. Então olha lá, você usa 775, você era rico na época. Quem usava essa aí era uma coisa de louco, né? Então artigo 775, os prazos estabelecidos nesse título serão contados, em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. E o dia que é hoje? O dia que é hoje? Quinta, dia 27 de novembro, obrigado. Amanhã cai a primeira parcela do 10º, hein? Usem com moderação, não gastem. E amanhã é Black Friday também, então não vai torrar de cara a sua primeira parcela do 13º. Amanhã o Júnior vai trabalhar um pouquinho, vai ter que fazer liberação do pagamento. Do pagamento para todo mundo. Pensa num cara que vai chegar cansado para a aula amanhã. Tem aula amanhã? Tem aula? Vai chegar pouco que é penal, né, o Zé? Então vai. Amanhã cai a primeira do 10º. Então imagina que hoje é quinta, dia 27. Eu cumpri uma intimação hoje. Cheguei e intimei, inclusive intimei um cara hoje. Intimei de um prazo. Quando começa a contar? Você exclui o dia do começo. Então não começa a contar hoje. Começa a contar amanhã. Amanhã é sexta, correto? Só que os prazos são contados em dias úteis. Então você não conta sábado e domingo. Isso é importantíssimo. Não era assim, isso mudou com a reforma trabalhista. Contava em dia corrido. Agora conta em dia útil. Então, por exemplo, se o cara tiver 8 dias para fazer um recurso ordinário, Marcião, hoje não conta, conta amanhã. Então, olha lá, sexta, não conta sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O 8º dia, que é o prazo, cai no domingo. Então não pode, prorroga, vai para o dia útil seguinte. Ficou claro? Repetindo, os prazos são contados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. Parágrafo 1º, os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Quando o juízo entender necessário, aí ele vai justificar, né? Ou em virtude de força maior devidamente comprovada, não teve aí um temporal caboclo com o Paraná lá, não teve essa coisa, nesse caso o juiz pode prorrogar prazos se ele entender necessário, beleza? Muito bem. Outra coisa, parágrafo 2º, ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando as necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então veja só, isso tudo foi inserido pela reforma trabalhista, vale a pena dar uma atenção muito grande. Então, sempre que houver necessidade, o juiz pode dilatar os prazos, prorrogar os prazos, vai ter que justificar, ou se for força maior devidamente comprovada. E aí ele vai, dependendo do caso concreto, poder dilatar prazo, inverter os meios de produção de prova, sempre fundamentando e justificando as suas decisões. Os prazos são suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, são consideradas, entre aspas, férias, tá? Não contam... Contando os dias. Também estou. Exatamente, né? Não tem audiência, não tem contagem de prazo nesse período, tá bem? Aqui, ó, não tem audiência, então dá uma lida aí. Muito bem, vamos ao que interessa. Marque no... Olha eu aqui, ó. Olha, ó. Marque no VAD. VAD é o VADMECO. Marque no VAD. Súmula 1 do Tribunal Superior. Como vocês não vão marcar, eu já trago ela aí. Eu sei que vocês não vão, então já o material já fica completo, que se você estudar pelo material, eu tenho quase certeza que você vai passar, pelo menos em processo de trabalho. Pode errar uma ou outra, mas que você vai bem, você vai. Súmula 1. Quando a intimação do Tribunal Superior do Trabalho, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive.
salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Amanhã, sexta-feira, eu vou intimar um cara. Já está no meu radar. Então eu vou lá e vou intimar de um prazo. Já até sei onde ele mora, já tá no jeito, tá na agulha. Eu vou intimar. Quando começa a contar o prazo desse cara? Lembrem-se, exclui o dia do começo, inclui o dia do fim e não conta dia que não seja útil. Então se eu intimar o cara amanhã eu não vou contar. Mas eu não posso contar nem sábado, domingo. Vai começar a contar quando? Que é o que está escrito aí. É exatamente o que está escrito aí. Intimei o cara na sexta, o prazo começa a contar na segunda. Agora, imagine comigo, e se segunda fosse feriado? O prazo começaria a contar na terça. E se terça fosse feriado? O prazo começa a contar na quarta. E se quarta fosse ponto facultativo naquela cidade? O prazo começa a contar na quinta. É sempre assim. Ficou claro? Sim ou não? Tudo bem. Vamos continuar. Essa súmula cai. Isso cai em forma de situação-problema, sabe? O oficial de justiça chegou na empresa, intimou numa sexta-feira, tal dia, o prazo é de 8 dias. Faça a conta para dizer quando que termina. Agora, e se eu notifiquei a parte no sábado? Posso fazer isso? Posso. Veja que o juiz pode me autorizar a fazer a penhora no domingo, mas no sábado eu posso cumprir diligência. Eu não tenho o hábito, Marlon, depois que eu vim para o interior, eu não tenho o hábito de cumprir diligências nos fins de semana. Quando precisa, eu vou. Mas eu me organizo, eu tenho todo um método de trabalho para não precisar ir. Mas eu tenho colegas que adoram cumprir diligência de sábado. Eu falo para eles. Aí eles falam, é mais tranquilo, você encontra as pessoas nos lugares. E eles vão dar, vários vão no sábado, eles falam para mim. Eu falo, olha, desculpa, mas eu tenho umas outras coisas que eu gosto mais de fazer do que isso daí. Mas faz parte. Agora vamos ao que interessa. Súmula 262 do Tribunal Superior do Trabalho. Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo dar-se-á no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Expliquem para mim. Intimei no sábado. E aí? Segunda começa a contar na terça. Perfeitamente, Márcio. Quando eu intimo o cara no sábado, eu não vou considerar que eu intimei no sábado. Eu vou considerar que eu intimei na segunda. E aí, como não conta o dia do começo, começa a contar na terça. Muito bem. Entendeu? E é isso que vai cair na sua prova. Diferentemente de quando eu intimo na sexta. Porque aí a sexta é considerada. Você foi intimado na sexta, mas nós vamos começar a contar o prazo na segunda. Aqui, Débora, eu intimei no sábado, então eu não considero intimado no sábado. Considero intimado na segunda e começo a contar na terça. Entenderam? Sim. Ficou claro isso? Sim ou não? Muito bem. E aí, que horas são? Hora do café. Não, falta 1 minuto para a hora do café. Privilégio de prazo. Quando você vai estudar o processo civil, vamos falar do processo civil, está no material, está na agulha. O artigo 183 do Código de Processo Civil fala que a União, 9 horas agora, deu horário. A União, Estado, Distrito Federal, Município e as respectivas autarquias têm prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então, pelas regras do processo civil, a administração pública, União, Estado, Distrito Federal, autarquia, todo mundo, fundação pública, tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Então, é dobro para contestar, é dobro para recorrer e dobro, em modo geral, para falar nos autos. Beleza? O processo de trabalho é diferente. O processo de trabalho aqui, neste caso, eu não posso aplicar o processo civil. E essa que é a pegadinha do malandro. Se você for só olhar esse material, você vai errar na hora da prova. Por quê? Porque no processo do trabalho nós temos um decreto, que é o decreto 779 de 69, que ele fala o quê, Débora, para nós? Ele fala o seguinte, que a União, Estado, Distrito Federal, autarquia, que não explore atividade econômica, tem prazo em quádruplo
para contestar e em dobro para recorrer. Atenção, sei que vocês estão cansados, nós vamos tomar um café, mas fique atento. No processo civil, a administração pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. No processo do trabalho, a administração pública tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Tudo bem? Ficou claro? Isso é diferente. E nem adianta falar, processo. Não. Aí é diferente. Nesse caso, eu não vou aplicar o processo civil, eu vou aplicar isso aqui. Para ir embora, tomar um café. Atenção. Administração pública que não explore atividade econômica. Não explore atividade econômica. Por quê? Porque para a administração pública que explora a atividade econômica, então isso aqui não se aplica. Então isso aqui não vale para a nota. Não vale isso aqui, do prazo em quadro para contestar em dobro para recorrer. Não vale para a sociedade de economia mista e não vale para a empresa pública. Repetindo, esse privilégio de prazo aqui, Suzana, não vale para a sociedade de economia mista e não vale para a empresa pública. Por quê? Porque elas exploram atividade econômica. Beleza? Então vamos tomar um café.